Você vai ver a gravação. Então, vamos começar? Vamos lá. Vamos Vamos começar. começar, vamos lá. Bem-vindas a todas, bem-vindas à nossa live. Eu vou deixar vocês fazerem Eu queria a aumentar o volume. abertura. Deixa eu só colocar silencioso aqui para Consuelo. Vou colocar você no silencioso, tá, Consuelo? Te ajudar aqui. Você vai colocar o quê? É no silencioso aqui, que eu acho que você não conseguiu. Tá. Só um minutinho. Então, boa tarde aí a todas. Hoje nós estamos com todas, né? Essa mulherada que busca o autoconhecimento é fantástico. Então, bem-vindas ao Projeto Prata da Casa, do Instituto do PSO de Minas Gerais. Nós estamos no segundo ano. Acredito que tem pessoas novas aqui, pelo menos para mim, que eu estou lembrando aqui. Então, é um projeto do Instituto para a gente destacar, apresentar, né? Conectar também com novas formas de escutar essa metodologia tão rica e que nos traz aqui em busca de mudanças, de transformação constantemente. Então, esse projeto ele é aberto para todos os facilitadores e helpers do Estado de Minas Gerais. Então, quem tiver interesse é só entrar em contato conosco. O calendário 2023 está se encerrando. A próxima live nós temos a Juliana Carvalho. A Juliana está aqui com a gente. Coincidentemente, é da família do Peço e filha também da Maria José, né? Eu acho que isso é tão bacana. Eu tive a riqueza de ter minha mãe aqui também fazendo uma live, e é uma troca maravilhosa da gente escutar a nossa mãe nesse lugar e que nos apresentou o caminho. Então, a Ju vai estar com a gente no dia 19 de novembro com o tema Amor Próprio, da palestra 53. Então, é só acompanhar as nossas redes sociais. Então, fiquem à vontade, o projeto é para vocês. Vou passar a palavra para a Celinha dar boas-vindas e Isso. estamos muito felizes aí com a presença de vocês. Boas-vindas a todas. É sempre um enorme prazer estar aqui nesse espaço e ter a oportunidade de estar junto, além da comunidade do pé, porque tantos participantes que chegam, né? É, e acabam conhecendo essa maravilhosa metodologia de autoconhecimento. E hoje, mais prazer ainda, eu tenho em falar da Maria José, apresentá-la, dizer que ela é muito experiente nessa vivência, nessa caminhada de autoconhecimento, e ainda vem nos brindar hoje com esse tema que é muito aplicável ao nosso dia a dia, né? Causa e efeito na vida. O que não é o efeito, né? O que a gente faz que não tem o seu efeito e o que a gente olhar. Então, é com alegria, Maria José, que eu te chamo e te peço para você se apresentar para nós, falando um pouquinho de você, do seu caminho. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui, a presença de todos que vão chegar, eu incluo também, e aqueles que pediram para receber a gravação em casa por não poder estar presentes. Isso mesmo. Eu sei de alguns que aconteceu isso. Grata, Maria José, por ter dito sim ao nosso convite. Grata, seja bem-vinda, amada. Logo que surgiu esse projeto Prata da Casa, eu estava vivendo uma outra situação de vida no princípio do ano passado, e eu me inscrevi para outubro de 2023. Eu nem sabia o que estaria acontecendo comigo em outubro de 2023, que é hoje, o dia de hoje. Então, mas Deus sabia o que eu estaria vivendo, de estar nessa oportunidade de ter a alegria de poder compartilhar aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim, o melhor dentro da minha própria vida. Eu conheci o Patchwork através de um livro que chegou às minhas mãos, que eu ganhei de presente, O Caminho da Autotransformação.
Esse livro ficou na minha gaveta uns 6 meses. E o dia que eu li esse livro, eu falei assim, é isso que eu quero, mas é isso que eu quero, é isso, é o anseio da minha vida. E eu comecei a fazer o patchwork no grupo de estudos em Belo Horizonte, e aqui ainda não tinha o programa para facilitadores e para helpers. Então, eu, o que me motivou mesmo era o seguinte, eu tinha tudo que eu queria, sabe, na vida. E eu não estava muito satisfeita, não estava feliz. E eu queria buscar essa causa, sabe, da minha infelicidade. Por que que eu não estava aceitando a vida, aceitando como era ela? Porque eu tinha realmente coisas para poder ver em mim e transformar a minha vida numa vida melhor. E foi isso que eu fiz nesses 25 anos de patchwork. 2 anos e meio de grupo de estudos, em 2022. Não sou muito boa em número, não, em contas, não. Mas eu sei que eu fiz no Rio de Janeiro e tenho 12 anos de formada, então é um caminho de um tempo bem longo e bem produtivo e satisfatório, e cada vez mais me encheu de satisfação, de alegria, de amplitude de visão na minha vida e no que é a vida de uma maneira geral. E eu compartilhar isso com vocês, e compartilhar no meu dia a dia como professora do patchwork, é uma alegria muito profunda para mim, uma satisfação imensa. Então, o que eu tenho para colocar para vocês é isso. A gente pode começar a live, então, quando você tem alguma coisa para falar, é vocês que fecham aqui. Pode começar, querida. Pode seguir. A palavra está com você. Sim. Esse assunto que é tratado no patchwork é um assunto muito amplo, porque ele fala da ampliação da consciência, onde você sai de uma consciência onde você não percebe causa e efeito, depois você vai percebendo aos poucos, até que você procura se aprofundar de tal maneira que você resolve se trabalhar e trazer esse conceito de causa e efeito para a sua vida, para você poder atravessar essa jornada em direção ao seu próprio eu, a um contato consciente com o que você é na sua verdadeira identidade, na sua verdadeira autonomia, sabe? Onde você pode gerir a sua vida, governar a sua vida, considerando os outros que estão ao seu redor, para que não prejudique nem cause interferências violentas na vida dos outros, mas tratando mais e mais da sua própria vida. Um dos assuntos que finalizou o conjunto, né, que foi feito, que nós temos 250 palestras, essa é a número 245. E esse assunto é muito bom, porque fala de causa e efeito. O que é causa e efeito? O ato, que pode ser uma ação efetiva, um pensamento, palavra ou atitude. Veja bem, qualquer ato, qualquer pensamento, qualquer palavra ou atitude traz um efeito. E esse efeito, ou essa causa, ela vai gerar de acordo com o movimento da causa que você escolheu, que você provocou na sua vida. Então, nós temos aí uma equação muito importante na vida, que um pensamento gera sentimento, que gera atitude, que gera circunstância de vida. E o que é verdadeiro mesmo, para nós conhecermos mais profundamente o que é, qual que é a causa, é o sentimento. O sentimento é verdadeiro. O pensamento a gente pode justificar, pode complicar, pode explicar, e ele pode sair da verdade, mas o sentimento não. Maria Então, José, sim, você tá passando os slides? estou. É porque você não compartilhou. Ah, não? Não. Então, vou voltar, obrigada. Tá.
a terceira agora. Vai aparecer para mim também, não é? Sim, está aparecendo aí para você, Sim, Suzy? ótimo. Tá. Então, o que acontece? Causa aquilo que é o ato, né? Aqui nós temos a ilustração de uma ação. Veja bem, nós temos um conjunto de dominó, aí você está num ato de empurrar uma peça do dominó. E causa e efeito acontece no tempo, no espaço e no movimento. No tempo, na hora que o ato aconteceu, ele é irreversível. O ato, ele não muda. O espaço é o que existe de consequência. Veja bem, a primeira pedra do dominó empurra a segunda, que vai empurrando a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. Esse é o movimento da consequência do ato, no tempo. Então, no espaço, aliás. O tempo é aquele que agora, o espaço é isso que eu estou falando, a primeira pedra do dominó é movimentada e a segunda vem, como a energia é colocada em movimento, a segunda vem se movimentando e provocando a terceira, a segunda vira uma causa que provoca na terceira um efeito, a terceira é uma causa que produz um efeito na quarta, e assim vai seguindo no espaço, gerando consequências e consequências e consequências na sua vida. E tem o movimento, que é a ligação, o que é que vai acontecendo um com o outro, que eu já disse antes. É como uma queda de dominó, né? Das pecinhas do dominó, onde as coisas vão acontecendo na sua vida, aparentemente sem ligação, mas se você olhar mais profundamente, você vai ver que tem uma causa que você colocou em movimento que produziu esse efeito. Passa o outro slide, por favor. Outro slide, Celina. O outro, Próximo. esse aqui, ó, é o seguinte. Você está vendo as bolinhas? Não. E vocês da live? Tá sim, Celina. Nós estamos vendo. Eu estou vendo. vendo. Estou vendo também. Estamos vendo. Eu Vocês também estão estou vendo. Isso. Olha, veja bem, você um ato, uma palavra, um pensamento, uma atitude, parece que não fez movimento nenhum, não é? Às vezes você é convidado para participar de uma festa onde você pode estar um dia deprimido e você vai falar assim, eu não pertenço a esse grupo, eu não vou participar dessa festa, não. Eu estou péssima, não estou boa para fazer isso, não vou, não. E parece que não tem consequência nenhuma, né? Mas a consequência acontece, porque tem a vibração. Estão vendo como que acontece? Faz um movimento aqui, lá na frente tem a consequência. E a consequência pode ser, as pessoas naquela festa, naquela reunião, podem sentir sua falta. Pode acontecer de haver uma fofoca, uma pessoa falar, não veio por causa disso, desse jeito, sabe? Tem consequência. Se você consegue ver que seus atos têm consequências específicas, será possível você usar isso como uma importante ferramenta para o desenvolvimento de sua alma. Porque você vai ter mais cuidado e você vai ver as causas, um cuidado com você e as causas em você que provocam essa atitude sua, esse pensamento, essa palavra. Qual que é o sinalizador para a gente saber? É onde você há medo, insegurança, ansiedade, dúvidas, conflitos com os outros, discórdia com o ambiente, ou qualquer insatisfação ou frustração. É aí que existe necessariamente uma causa correspondente, que é o quê? Uma negação do chamado da sua alma. É um indicador. Então, o indicador é medo, insegurança, ansiedade, dúvidas, conflitos com os outros, discórdia com o ambiente. Qualquer insatisfação ou frustração. Opa,
Eu coloquei em movimento uma causa onde eu estou negando o chamado da minha alma, então eu coloquei em movimento uma causa negativa. E de onde vem isso? Veja bem, o pensamento negativo vem de camadas da sua personalidade que ainda não estão desenvolvidas, estão envolvidas em percepções falsas, que inexoravelmente são destrutivas. E as concepções falsas também são destrutivas. E os resultados específicos e concretos e ações não amorosas vêm logo em seguida. Porque o que acontece? Quando você vê isso, e você segue o chamado da sua alma, você vê que essas percepções falsas precisam ser trabalhadas. Qual seria uma percepção falsa? Por exemplo, sobre você. Ah, eu sou um fracasso. Ah, eu não dou certo em nada. Ah, a vida é complicada. Veja bem, a palavra está saindo, mas antes teve um pensamento e teve um sentimento também. E a atitude é de afastamento, como no caso que nós citamos antes dessa questão da reunião com pessoas queridas, onde você se negou aí e que não teve uma justificativa realista, foi uma justificativa interna. O ato praticado naquele momento é irreversível. O resultado tem efeitos específicos e concretos. E com o tempo, com seu trabalho de evolução consciente, os efeitos podem ser eliminados. Você vai resgatando sua verdadeira identidade à medida que você se conhece, à medida que você vai se transformando naquilo que você realmente é, à medida que você vai resgatando a sua real autonomia. E como isso acontece? Aos poucos, você vai, à medida que você trabalha, dando passos em direção ao cerne do seu ser. Aquele lugar lá dentro, que é como uma estrela brilhante, uma estrela reluzente dentro de você, no seu mundo interior. Esse ponto brilhante, esse lugar brilhante, nós chamamos de centro de luz. A gente dá muitos nomes para ele. Universo infinito, energia cósmica, Deus. Deus. À medida que você se conhece, você vai vendo as suas imperfeições, vai vendo as suas qualidades, vai vendo o que você precisa de transformar, o que você precisa de reconhecer em você, e vai ficando cada vez mais fortalecido em você mesmo. Você está sendo fortalecido em Deus. É no tanto que você está tendo o contato com Deus e a sua entrega a Deus. E vai adquirindo percepções reais, vai adquirindo mais clareza de visão, vai se conectando com essa fonte de vida dentro de você, vai se conectando com Deus. E isso é uma questão assim fundamental na vida. E tem a ver com causa e efeito? Tem, porque você, sabendo que tem um pensamento negativo que causa um efeito onde você está negando o chamado da sua alma, você pode resolver se trabalhar, se conhecer melhor com a ajuda de uma pessoa mais experiente e com a boa vontade, a paciência e a perseverança. Aí vem essa questão fundamental da nossa vida, a entrega a Deus, ou a falta de entrega a Deus, afeta todos os aspectos concebíveis de sua vida interior e exterior. Imagina tudo que você tem dentro de você, tudo que existe fora de você, ao seu redor, é afetado de acordo com a sua entrega a Deus. Ou afetado com a falta de entrega a Deus. A entrega total a Deus é um movimento natural, intrínseco da alma. A entrega a Deus significa cumprir o próprio destino. E a entrega a Deus, nós temos uma fantasia de que Deus está longe, que é uma coisa muito grandiosa,
Eu vou me entregar a Deus e eu vou mudar na hora, e eu vou ser uma pessoa muito iluminada na hora. Não é isso a verdade. A verdade é que é uma construção, mas você está retornando ao seu estado primordial, o seu estado de essência, aquilo que você é lá no início da sua, da sua maneira de ser, do seu modo de ser. E você se entregar a isso é entregar-se a Deus. A entrega a Deus evita um dos maiores obstáculos da espécie humana. E um dos maiores obstáculos da espécie humana é a entrega a negativas estruturas superiores de poder. Nós lidamos na nossa vida sempre com estruturas de poder. Nós temos estruturas superiores de poder e temos estruturas superiores de poder que são negativas. Quais são essas estruturas? A gente vai ver depois, porque a gente precisa de ver primeiro como que é quando você se entrega a Deus de uma forma autêntica. Porque da forma que não é autêntica, nós já sabemos pela experiência de vida, pelas nossas questões de confusão, de medo, de angústia, de ansiedade. Agora, quando é a entrega a Deus autêntica, você verá com clareza se quem tem poder sobre você procura subjugar você, abusar de você, explorar você ou passar por cima de sua dignidade humana. Dois exemplos bem práticos, que não é só um exemplo, é um chefe de quem você depende financeiramente. Pode ser um parceiro ou uma parceira cujo amor você quer e precisa. Percebe que a dependência pode ser uma dependência financeira, não é? E pode ser uma dependência de amor. Aqui nós estamos falando de duas, mas tem outras formas de dependência. Então, o que acontece? Você fica subjugado por quê? Porque você acredita erroneamente nessa dependência e você hum, se contraria em sua verdadeira natureza, sem coragem de arriscar a perda daquilo que você precisa. Por exemplo, com o parceiro, seja o amor que você precisa. Então, assim, muitas vezes você passa por cima de você, vende a alma para não desagradar, para não desapontar, para não se colocar direito. E quando faz isso, você provoca uma causa que vai dar um efeito que vai ser uma briga. Isso vai sair de alguma forma e vai ser de uma forma errada. Porque você fica na contenção daquilo que está acontecendo com você, não entende, porque fica na confusão e vai sair de uma forma errada. Mas quando você tem entrega a Deus, você vai ter a coragem de arriscar, não perder aquela autoridade, mas a perda daquilo que a autoridade representa e que você precisa. Você poderá renunciar ao que essa autoridade assegura a você. Assegura, por exemplo, o amor, não é? Porque a sua dignidade e liberdade interior são mais importantes. A sua consciência do próprio valor, a sua dignidade é mais importante do que você se submeter, deixar ficar sofrendo abuso, deixar-se ser peça de exploração e deixar passar por cima de sua dignidade humana, né? E essa possibilidade da entrega a Deus autêntico, onde você está se trabalhando, procurando conhecer aquilo que você tem de melhor, de eterno dentro de você, o brilho dessa estrela radiante que você é em sua essência. Na sua entrega a Deus autêntica, a sua autonomia só cresce. Veja bem. Veja como você se sente quando você ouve isso.
A sua autonomia só cresce com a entrega total a Deus. Veja como é a construção de um caminho trilhado dentro da realidade, dentro do propósito claro e definido de fazer uma entrega autêntica a Deus. Como isso pode produzir em você, e certamente vai produzir, o crescimento de uma autonomia. E como isso vai dando para você aquela liberdade, aquele senso de eu, sabe? O senso do eu, o eu que você é realmente. Essa luz brilhante que é a própria presença de Deus dentro de você. E você vai abrindo portas para que ela se expresse em sua vida. E na sua entrega a Deus, o que acontece? Você vai saber quando vai sair, quando não sair e quando esperar. Você encontrará a situação que vai preencher suas reais necessidades sem extravasar sua alma. Você pode ficar, estou falando em três situações, mas pode ser mais de três. Numa situação onde você espera um tempo, onde você vai trabalhando na relação, para ver se você consegue ter um compartilhamento melhor, onde você vai afirmando cada vez mais a sua dignidade e respeitando a dignidade do outro. Ou quando você precisa de separar. Ou quando você precisa de ficar e chegar a uma solução, a uma situação onde haja um preenchimento, um compartilhamento verdadeiro. Ou então, quando você precisa ceder. Então, agora é a hora de ceder. Né? E isso você vai usar nas duas situações, até que você tome uma decisão final. Se vai continuar ou se vai se afastar dessa autoridade. Que você aprendeu tudo que você precisava de aprender quando estava se relacionando com ela. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, você sai da confusão e tudo se encaixa. Quando não estão, as coisas não estão se encaixando ainda, né? Você fica confuso, na confusão, em relação a que autoridade precisa ou que deve servir. Fica confuso sem saber quando é certo eu me afirmar, eu usar uma atitude assertiva, sabe, com uma agressividade positiva, ou quando eu devo ceder e obedecer. E isso é temporário, porque a sua dignidade você não perde, a sua alma ela é preservada e ela continua nessa jornada em relação à sua própria expressão. Veja como você se sente. Resistir ao seu destino, de entregar tudo de si a Deus e à vontade de Deus, dá origem a uma culpa difusa e debilitante. Essa culpa que nós conhecemos, porque já tivemos essa culpa em algum momento da vida, em vários momentos da vida, onde a gente resistiu ao destino de entregar tudo a Deus, onde a gente ficou demorando tempo demais numa situação abusiva. Então, veja bem, a culpa que acontece aí a verdadeira culpa é uma culpa difusa, é uma culpa que debilita, ela não fortalece, ela enfraquece a gente. A culpa de estar nesse estado e colocando a responsabilidade fora do outro. Mas quando você vê isso em você, você pode lidar com isso. E agora, receber mais esse ensinamento importante. Grande parte da fraqueza, da hesitação, dúvidas e autopunição são resultado direto disso. De você não entregar o seu destino, não entregar tudo a Deus, porque o seu destino é fazer essa entrega.
Uma outra situação que é um impeditivo na entrega a Deus é o voluntarismo. Quando o voluntarismo se torna um imperativo na sua vida, a não satisfação da sua vontade gera fortes sentimentos de humilhação e impotência. E aí acontece duas vertentes principais. Ou você acredita que precisa ser o maior poder do universo, Deus, ou acredita que é uma pessoa derrotada. Esse negócio do maior poder do universo é uma coisa que a gente encontra na própria prepotência ou onipotência, onde a gente se julga aquela criatura que vai resolver as questões, que vai resolver as questões dos outros. E, na verdade, a gente precisa ver isso, que a gente está se colocando no lugar de Deus, colocando no lugar de quem tem o real poder. E isso não é verdade. Isso não produz efeitos benéficos na sua vida. E quando você acredita que é uma pessoa derrotada, ai, eu não consigo nada. Ai, a minha vida não dá certo. Veja bem o que é que esse assunto nos traz. Para evitar a derrota, você talvez se submeta a poderes substitutos e não ao poder de Deus. Veja bem, nós podemos nos entregar a um poder substituto, que é o poder de uma outra pessoa mais forte, ou ao poder do dinheiro, ou ao poder da posição, ou ao poder de se tornar necessário, uma pessoa necessária por causa das necessidades neuróticas dos outros. O poder de outra pessoa mais forte, um ditador, um líder, você fica servindo a essa pessoa e, na verdade, você espera conquistar para si mesmo essa posição de superioridade. A gente vê isso quando a gente se submete a qualquer autoridade, seja um governador, um diretor, um presidente, sabe? E a gente serve com essa distorção de escolher a submissão a um poder substituto, a esse poder que a pessoa tem, que ela conquistou. E, às vezes, é um poder real. Então, a pessoa nem está fazendo nada com você que você possa se sentir humilhada ou derrotada. Porque, na verdade, a pessoa que está fazendo isso, ela tem um poder de superioridade que ela conquistou. Você precisa conquistar o seu próprio poder interno, que é o poder dessa estrela radiante que brilha no centro do seu próprio ser. O poder do dinheiro é quando a pessoa luta pelo dinheiro, e o dinheiro é tudo na vida para ela. Ganhar mais dinheiro, amealhar mais dinheiro, comprar coisas, ficar refém do dinheiro. Refém. E isso se torna um substituto de Deus. O dinheiro se torna um substituto de Deus, do poder de Deus. A terceira situação que você tem aqui é o poder da posição que você toma na sociedade, na família, sabe? Aquela posição de poder que você pode amealhar e você se torna um substituto de Deus. E você está, na verdade, se submetendo a um poder substituto, não ao poder verdadeiro, que é o poder de Deus, dentro de você. O poder de se manter distante dos outros, onde você jamais se abre plenamente no seu coração para lidar com o outro, mas fazendo-se necessário por causa da necessidade neurótica do outro. Então, é também um poder substituto, que não é o poder legítimo, o poder de Deus, e vai trazer consequências que são desagradáveis, são frustrantes, trazer consequências que trazem sofrimento para você e para outras pessoas também, ou para o seu ambiente.
Quando Deus é colocado em primeiro lugar, tudo se encaixa em sua ação, sem conflitos. Então, você sabe o que, que você está fazendo. Eu vou me submeter agora. Eu vou esperar agora. Eu vou concordar por agora. E não tem conflito. Porque aquilo fica tranquilo para você. Dentro de você, você fica tranquilo. Quando isso não acontece, né, quando você não coloca Deus em primeiro lugar, você fica confuso em relação a que autoridade você precisa servir. A que autoridade você deve servir. E também fica confuso sem saber quando é certo você obedecer e quando é certo você se afirmar. Quando é certo você servir, né? E quando é certo você servir. É algo que fica tranquilo dentro de você. E respira um pouco nisso. Abre-se para receber a energia dessas palavras. Quando a entrega a Deus é a postura básica, você sabe claramente o que é o quê. Você pode continuar em sua ação sem conflitos. Em algum aspecto da sua vida, pode haver necessidade de uma autoridade ou de um líder, mas aí, o seu relacionamento com essa autoridade ou com esse líder conduz você a desempenhar um papel no relacionamento, um papel de compartilhamento, de ajuda mútua, de troca. E assim você reforça a sua identidade. A sua identidade, você vai se conhecendo, conhecendo tudo que se refere ao seu próprio ser, tudo que é de você. Então, você reforça a sua identidade e reforça também a sua verdadeira dignidade, que é a sua autoestima, a sua consciência de próprio valor, de honradez, de nobreza. Isto é a sua dignidade. Você nunca perde a alma, pois sua alma pertence a Deus. Veja como você se sente, como você se percebe quando você ouve isso. Jesus tinha essa autoridade interna, essa identidade. Quando ele estava diante de Pilatos, que era a autoridade máxima, Pilatos disse: "Você sabe que eu posso te libertar ou te aprisionar?" E Jesus respondeu. Ele disse que tu não terias poder algum se não te fosse dado por meu Pai. Tu não terias poder algum se não te fosse dado do alto. Ele reconhecia o verdadeiro poder. Então, em qualquer situação que ele estava cheio de dignidade, consciente, plenamente consciente de sua identidade e com a sua autonomia ampla e efetiva. Como fazer essa entrega total a Deus? A entrega total a Deus deve ser um ato de uma palavra, um pensamento, uma ação de entrega a Deus. Um ato que é praticado todo dia. Deve ser repetido todo dia, em todas as questões de sua vida. As coisas mais simples. Eu quero beber água. É isso mesmo. Na sua entrega total a Deus, você sabe o que você realmente necessita e como você conseguir aquilo que você necessita.
Porque o movimento vem a seu favor, para você obter o que você realmente precisa. Ah, eu estou decidindo fazer uma viagem. Como que é essa viagem? É tranquilo para mim. É, sem questionamentos. E você se prepara de uma forma diferente na vida, com sua autonomia, sua identidade e a sua dignidade preservada. Essa entrega total a Deus, cada ato, veja bem, cada palavra, em cada pensamento, em cada atitude. Bem no fundo, vocês sempre tiveram medo de perder-se ao se entregarem a Deus. Feche os olhos um pouquinho e pense nisso. Bem no fundo, você sempre teve medo de perder-se ao se entregar a Deus. Eu conheço isso que eu sou agora. E se eu vou adiante no novo, eu vou conhecer um outro aspecto meu, eu vou me conhecer de uma outra forma. Eu vou me conhecer transformada a cada momento, a cada dia, a cada semana, a cada mês, à medida que eu tenho essa trajetória e realizo essa trajetória do crescimento consciente. Bem no fundo, você sempre teve medo de perder-se ao se entregar a Deus. Continuando, neste momento você vai constatar como realidade palpável o que as palavras de Jesus disse são verdadeiras. Vocês precisam perder a si mesmos para se encontrarem. O que é isso, perder de mim mesmo? Perder dos meus apegos, as minhas crenças errôneas, as minhas crenças importadas, exportadas, vieram de fora, da família, da cultura, da sociedade, do meu coletivo. E eu me perder disso tudo que eu me conheço. Eu vou me encontrar, certamente. E aumentar a minha confiança em Deus. Porque, veja bem, eu desconfio de mim. Muitas vezes essa desconfiança é real. Mas muitas vezes esse desconfiar de mim é não confiar em mim. E não confiar em mim, e não confiar em Deus. Isso a gente precisa distinguir. E vai distinguindo à medida que a gente vai prosseguindo na vida. Muitas das circunstâncias atuais de sua vida, de que vocês não gostam, são resultado ou efeito de não confiar em Deus e não se entregar a Ele. Veja bem algumas circunstâncias da minha vida de que eu não gosto. São o resultado ou o efeito da minha desconfiança em Deus, da minha recusa em me entregar a Ele. Eu posso ver sobre este ângulo, essas circunstâncias. Em muitos aspectos da minha vida, eu tive efeitos desejáveis e venturosos. Foram nesses instantes que eu me entreguei a Deus. Talvez vocês tenham feito isso, a entrega a Deus, em alguns aspectos da vida, e os efeitos são desejáveis e venturosos, pois a causa gera efeitos proporcionais. Mas a sua alma ainda está dividida, porque há muitas áreas em que você confia, mas há muitas áreas em que você não confia. Então, causa uma divisão interna. Nas áreas em que você não confia, é aí que você precisa mudar seu relacionamento fundamental com o Criador.
percebendo em você o que precisa de ser transformado dentro de você, para você se tornar quem você realmente é, e você mudar o seu relacionamento fundamental com o Criador. E a bondade da vida, a bondade do universo, a bondade da energia cósmica, a bondade de Deus nos mostra 4 aspectos muito importantes nesses ensinamentos do Patchwork. Todo material interior negativo pode ser transformado ao brotar do movimento enérgico de se entregar a Deus. Veja bem, tem material negativo, lá uma escuridão, onde você não consegue ver direito, onde está meio desfocado, onde você percebe que há flores que podem começar a brotar. Será que são flores mesmo? Será que elas vão brotar? E quando você tem um movimento enérgico de se entregar a Deus, você vê a flor brotando, radiante, colorida, brilhante. Uma outra questão. Confusões são resultado da negação do movimento da alma. Confusões são resultado da negação do chamado interior para entregar-se a Deus. É aquela hora onde você perde a direção interior e procura fora os resultados. Dos padrões que você conhece da sociedade, dos padrões conhecidos da sua cultura, da sua coletividade mais próxima, dos seus colegas de trabalho. Confusões são resultados da negação do movimento da alma, o chamado interior para entregar-se a Deus. Livres de confusões, vocês saberão espontaneamente quando defender-se e afirmar-se, e quando devem ceder e seguir. Você sabe espontaneamente como agir, qual será o seu ato. E vocês não precisarão contar apenas com o intelecto, que nunca consegue dar essa visão. Essa visão não é o fim, é o conhecimento bem à sua frente, claro e forte, sem dúvida nenhuma. E esse conhecimento você entende com a sua percepção sensível, com a sua respiração, com o que o seu corpo está dizendo para você, o que ele está sinalizando para você. Até que um dia, nessa sua jornada, o seu propósito será alcançado. Sua vida brotará do centro do seu ser, onde Deus reina, onde Cristo é rei, onde tudo está certo com você, seu ato, sua percepção, seu conhecimento, suas reações, seus sentimentos. Porque você não tem pressa. Você tem todo o tempo do mundo para você redirecionar a sua energia, o seu pensamento, a sua vontade. E é melhor que você faça agora, quando você está aberto para fazer isso. Porque esta é a chave da paz, pela qual você tanto anseia. Esta é a chave da clareza do objetivo, pelas quais você tanto anseia. Essa é a chave. É você estar em contato com o centro do seu ser. Porque é daí que vai brotar
essa certeza. Está tudo certo com você, seus atos, suas percepções, seu conhecimento, suas reações, seus sentimentos. E agora tragam para dentro de você essa imagem, onde você faz a sua entrega a Deus, onde você se liberta de ser subjugado pelas estruturas negativas de poder, onde você sabe como agir, onde você sabe que a sua decisão é uma criança e ela pode levar muito além daquilo que você espera que pode. De olhos fechados, ou seios cerrados, escute. Minha alma me chama para entregar a Deus. E nesta entrega, eu não preciso contar apenas com o meu intelecto. Eu sei que o meu intelecto não consegue me dar a visão completa do conhecimento que eu preciso, do conhecimento exato, bem à minha frente. Um conhecimento claro e forte, sem nenhuma dúvida. Eu conto com a minha intuição, com a voz do meu coração, com os sinais do meu corpo. Minha alma me chama para me entregar a Deus. Eu sei que um dia, enfim, minha alma, minha vida, meu eu, tudo em mim, minha vida brotará inteiramente do centro do meu ser, onde Deus reina, onde Cristo é rei, onde tudo está certo comigo, meus atos estão certos, minhas percepções estão certas, meu conhecimento está certo, minhas reações estarão certas, e meus sentimentos também. Eu estarei em Deus, eu estarei repousando em Deus e fazendo o que é para eu fazer na minha vida. Minha alma me chama para me entregar a Deus. Então, você se dá esse instante de silêncio para você absorver. Essas palavras que trazem os ensinamentos amorosos, práticos, luminosos do Pétalo para você, para todos que querem ouvir. Então, alguém tem alguma pergunta? Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, eu não sei nem se eu posso tirar dúvida, porque eu não participo pouco e eu tenho estudado, assim, lido as palestras e tudo, mas eu queria que a senhora me falasse se essa relação dessa entrega a Deus, a gente poderia pensar nesse eixo do ego com o self, né? Porque, na verdade, o que que eu tenho de conhecimento? A psicologia junguiana, um pouco de Freud, né? Eu sou médica, então, assim, a minha formação é diferente. Mas eu consegui entender isso exatamente por esse caminho do autoconhecimento que a gente precisa estar muito atento
as seduções do ego, os mecanismos de defesa, tudo aquilo que a gente evita para entrar em contato com as nossas verdadeiras necessidades, com as nossas verdadeiras carências. E eu lembrei de uma frase de Paulo de Tarso, onde depois que ele volta do deserto, ele consegue se encontrar com essa fonte sublime de conhecimento que é Deus, e ele fala, já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E o próprio Cristo, quando ele fala que eu e o Pai somos um, a gente está vendo exemplo de pessoas que conseguiram fazer essa ponte entre o ego e o self, e conseguiram se libertar dessas amarras que a gente ainda nessa vida ainda é tão difícil. Então, o que eu entendi disso tudo é que é um caminho que com certeza não será feito nessa vida, nós vamos começar aqui, essa consciência, e isso vai levar milênios enquanto espíritos imortais para que a gente consiga essa conexão profunda e verdadeira com o nosso verdadeiro eu, porque as nossas necessidades, muitas vezes, a gente se vende por medo, pela falta de valor que a gente não conhece, pela história de vida que Tudo cada um bem, foi cultivando, tudo bem. né? Eu acho que eu já tenho uma direção, não é uma resposta, mas é uma direção, né? O self, eu estou entendendo que é o eu, não é? O ego é a parte conectada com a personalidade, que a gente chama de personalidade, essa parte que é a que decide, que escolhe, que precisa de estar saudável para que nós possamos fazer essa entrega. E você falou uma coisa muito interessante, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso teve um momento da entrega a Deus, onde ele fez tudo isso que eu falo nessa palestra. Ele mudou de vida radicalmente depois da entrega a Deus. Ele não ficou milênios para poder encontrar isso, não. Ele era noivo, ele se chamava Saulo, e ele estava no caminho de Damasco para encontrar com sua noiva. E ele era um doutor do tempo, uma pessoa muito instruída, muito culta, sabe? Vinha de uma família muito rica, de muito prestígio. E ele abominava aquele homem, aquele peregrino chamado Jesus, estava fazendo. Ele era contra, ele perseguia, sabe, os cristãos, eram chamados cristãos naquela, nós chamamos hoje, né? Aqueles que seguiam a boa nova. E eles se perseguiam no real, na verdade, contra Jesus. E quando ele estava no deserto, caminhando para encontrar, no caminho para encontrar a sua noiva, ele viu uma luz radiante no sol. E ele escutou uma voz que ele escutou dentro dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? É isso. O chamado dele foi isso, sabe? Ele caiu ao chão, ele se prostrou no chão, nas areias do deserto. Ele chegou em Damasco completamente renovado, porque ele sabia que aquela voz que tinha falado, aquela luz que ele tinha visto radiante vindo do sol, significava que o Salvador, que o Cristo estava encarnado ali e que era Jesus. E o que ele fez, Ismara? Ele voltou e ficou assim, é, cristão transformado, sabe? Não foi milênios. Essa entrega a Deus aconteceu com ele ali, naquele lugar onde ele viu e ele escutou isso dentro dele. Porque dentro dele já tinha tudo, sabe? Para poder chegar a esse ponto. E ele era contra, ele negava a alma dele até aquele momento. Ele fazia o que nós fazemos, de negar o chamado da nossa própria alma. Então, o que é que acontece? Ele foi perseguido pelos cristãos, porque eles não aceitavam aquele homem que tinha crucificado, sabe? Tinha esmagado, machucado, ferido tantos cristãos que perseguia. E também, entre os doutores do templo, entre da família dele, ele também foi abominado, porque ele era um homem completamente diferente. E ele assumiu isso, assim, sem dúvida, espontaneamente. A gente vê aí, e agradeço a você por me dar essa oportunidade de dizer, ele teve uma entrega enérgica a Deus naquele momento. Se você sabe uma parte da história dele, talvez você saiba dessa parte, que é uma direção para a sua pergunta. Ele não teve dúvidas. Ele escutou
dentro dele. Aquilo não foi uma voz que veio de fora. E obrigada por você me dar essa oportunidade de trazer isso para mim também. De como a gente faz, como Saulo fez, e depois ele foi chamado de Paulo, porque ele continuou, a vida dele foi ali, sabe? Mas a entrega foi feita naquele ato. E pelas cartas de Paulo, a gente vê que a entrega dele era constante, era diária, era minutária, a cada segundo, a cada respiração. E ele fez o que ele tinha que fazer na vida. Ele foi um grande professor. Dá uma direção para vocês, né? Mais outra pergunta? Eu gostaria de falar. Sim. Eu estou extremamente tocada com as suas palavras e o que você trouxe. Eu saio dessa live hoje relembrando esse tema na minha vida, e de quanto todos os aspectos que você citou ali ainda me mostram como eu resisto a essa entrega. Então, muito obrigada, Maria José, por me relembrar de uma forma tão profunda e inteira, né? Desde o início até a oração final, em que eu fiquei realmente muito emocionada, de como isso é a minha busca, como eu resisto a isso e não sigo. Então, eu quero te agradecer imensamente. Eu acho que não foi por acaso que eu acabei precisando passar os slides e o meu pensamento não vagueou. Eu precisei ficar muito atenta no início, o fim que você estava falando, atenta a tudo, porque era o que eu precisava realmente ouvir e me relembrar. Então, eu estou extremamente grata de estar aqui hoje ouvindo as suas palavras. Obrigada. Eu agradeço também essa partilha sua e quero lembrar de uma coisa, se você me permite. Você está, você está revelando uma parte que é de todos nós. Em algum lugar, em algum canto, nós resistimos a isso. Em algum lugar, em algum canto, nós ainda temos medo de nos perdermos se nós entregarmos a Deus. E eu agradeço a Elismar ter colocado também, porque ela contou de uma coisa, que Paulo não se perdeu, Paulo se encontrou ali no deserto, no caminho de Damasco. E nós estamos nesse caminho. Nós todos estamos, de uma certa forma, nós estamos atendendo ao chamado. E o caminho para nós é um caminho de construção, é um caminho árduo, e é árduo mesmo, porque esse da entrega diária, de saber o que é, que lugar é esse que eu estou ocupando, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha função verdadeira. Isso vem para trazer ao vivo e a cores aquilo que a alma do ser humano precisa. Divulgar esses ensinamentos luminosos que tem no Presswork. É para mim uma alegria muito grande, e quando eu vejo esse trabalho sendo feito, é para disseminar mesmo, porque isso fala de todos nós, em geral. E aquele que quer ouvir, ouça, porque Paulo quis ouvir, por isso que ele ouviu. Ele estava pronto para ouvir. E nós estamos nesta prontidão para ouvir. E reconhecemos que nós tememos ainda, que nós temos medo de nos perder. E isso não nos impede de continuar na entrega e de agradecer a
cada passinho dado nessa jornada, cada pequeno passinho. Muito obrigada. Zezé, tem uma pergunta. Só para fechar, Elismara, ficou claro para você? Sim, me ajudou muito. É, Agradeço. É, é porque a ela, gente tem, a visão da gente é meio que, tudo assim, muito, muito certo, né? Então a gente tem que abrir muito essa visão. É diferente, mas chega no mesmo lugar, né? Mas é muito bom. Obrigada. Zezé, tem uma pergunta da Alda. Sei que a Alda não está com a voz aí disponível, então vou fazer por ela. O poder de se manter distante dos outros é um poder substituto. Eu não entendi. Por favor, você pode falar mais um pouquinho sobre isso? porque é uma estrutura criada para impedir de se sentir derrotado na, nas estruturas negativas de poder. Então, assume uma própria estrutura negativa de poder, onde a pessoa se faz necessária para o outro, mas ela não abre o seu coração. Ela se faz necessária para cumprir as demandas neuróticas de outras pessoas. Eu não sei como que... Veja se ela está dando algum sinal aí. Alda, ficou claro para você? Você quer falar um pouquinho aqui no chat? Uma pseudo-solução, né, Maria José? Uma É uma estratégia, uma é uma estratégia. isso mesmo. Ela já deu ok aqui para nós. Obrigada. Eu acho que está na hora de terminar. É isso Tem mesmo? mais, tem mais uns minutinhos. Se alguém quiser mais perguntar, tem tempo disponível. São 6h42. 6h42, eu achava que 6h45 ia terminar, gente. Então, eu vou contar mais uma coisa para vocês. Einstein, um grande matemático, não é? Ele, ele era bem excluído na escola, porque ele não era bom em matemática. E ele era muito estranho, ele era uma figura muito estranha, porque ele era muito autêntico, ele era muito ele mesmo. E parecia que ele era um cara voado. Na escola onde ele estava, tinha um corredor muito grande e tinha os lugares das aulas, das salas, e o lugar do refeitório. Geralmente é um corredor grande que a gente tem nesses edifícios, né? Onde tem um refeitório e tem as salas, né? E uma vez ele encontrou com uma pessoa, ele estava indo numa direção, a pessoa estava vindo na outra, e ele falou assim: olha, Einstein, como é que vai? Olá, Einstein, como vai você? Aí eu disse: olá, peraí, de onde que eu estou indo? Eu estou vindo de cá ou de lá? Aí a pessoa falou assim: você está vindo de lá. Ah, então eu já almocei. Entende? É aquela pessoa que está ligada em outras coisas muito além daquilo que é só o racional. Porque o que ele fala, as coisas que ele fala, é de uma pessoa que encontrou Deus, através da matemática, sabe? Através de uma mente que é aparentemente muito lógica, mas que era a mente de um gênio, porque ele ia além da lógica, sabe? Onde ele tinha lógica, né? Mas ele ia além da lógica, na intuição, na percepção, sabe? É, aquilo que a gente fala assim: nossa, está saindo da realidade. Não está, não. Ele está na realidade e noutra realidade. Senão ele não perguntaria para o outro: de onde eu vim? De lá ou de cá? Sabe? Ah, então eu já almocei. E ele era muito prático, gente. Uma vez ele saiu na chuva. Eu estou contando umas histórias, parecem umas histórias de anedota, umas histórias, né? Mas enriquecem isso que a gente está falando. Ele saiu na chuva e pegou o capote dele e colocou o chapéu dentro do pacote, saiu correndo pela rua, atravessou e foi atrás de uma marquise. E outra pessoa falou: Einstein, mas por que você não usa o chapéu para se proteger da chuva? Ele falou assim:
o meu cabelo seca, mas o meu chapéu custa muito caro e ele está protegido para usar na hora que eu quiser. Olha só que pessoa livre, independente, autônoma, sabe? E que tem entrega a Deus? Tem, sabe que tem. Então, a gente podia dar por encerrada, porque eu calculei que seria isso, fiz um resumo para poder caber dentro daquela caixinha. O assunto é muito vasto, muito amplo. Nós demos uma pincelada, né, nesse assunto. E, veja bem, é, é como colocar um elefante numa caixa de fósforo, entende? Porque aqui a gente tem que, 60 minutos, né? Dá 60 minutos para abrir para perguntas e para fazer a live, que não é uma aula, é uma live. Uma aula tem uma outra característica, uma outra forma de tratar o assunto. Mas na live é bom que a gente trate desse assunto. Maria José, posso falar? Perguntar? Sim. Eu fiquei linkando, que eu achei muito interessante, que a sua palestra, o título é Causa e Efeito, e grande parte dela teve o conceito foi de entrega a Deus. Por quê? E é porque, então, eu estou aqui linkando, eu estou linkando, porque você disse que quando a gente percebe que não está se entregando a Deus, pelas nossas distorções, sofrimentos, Confusões, confusões, dúvidas, conflitos, é isso, é aquilo. isto. Então, quando a gente não está entregue a Deus, tem isso tudo na vida da gente. E aí tem os efeitos disso. Sim. Se a gente quer um efeito, mudar os efeitos, a entrega a Deus vai limpar. Né? É isso que eu estou entendendo, né? Que é a partir da entrega a Deus que os efeitos, aí os efeitos serão outros, porque a gente vai agir alinhado com essa luz. É Sim, isso? mais ou menos. Veja bem, o que foi que eu coloquei aqui? Você, a maior parte do tempo, você entrega a Deus, porque vocês têm muitas criações satisfatórias. Eu tenho, você tem, sempre. É. Nessas situações satisfatórias, você fez a entrega a Deus. Por quê? Porque você escutou além do seu racional. Você foi, assim, escutou a voz do seu coração. Sabe? Uma voz interna. Então, chamado da sua alma, você faz porque você gosta. E às vezes tem muito trabalho. Ah, não gosto, está pesado demais esse trabalho, está difícil, mas você gosta, você continua, você decide por afirmar-se e seguir adiante, porque você gosta do trabalho. E você vê o efeito, e você fica satisfeita. Isso é entrega. Então, nós somos cheios disso na vida, para a gente reconhecer o tanto que Deus está presente na vida da gente. Reconhecer isso. Então, tem umas partes da vida da gente, e tem aspectos da vida da gente onde a gente não se entrega. Por exemplo, eu posso me dar muito bem com as coisas que eu faço, com os trabalhos que eu faço, mas eu posso ter, por exemplo, uma questão fundamental, assim, eu não tenho uma profissão boa, eu não ganho dinheiro suficiente, isso pode ser uma questão. E nessa questão aí, você não está entregando a Deus. Ficou claro? Ficou. Não quer dizer que você é isso ou aquilo, é tudo junto, é unificado. Porque o estado de estar em Deus é um estado unificado. Então, você está fazendo muitas coisas que são da negação e da resistência, mas a maioria das vezes você não resiste. Faz sentido? E tem gente que não é assim, que a maioria das vezes resiste, que fica lamentando, mas você não é uma pessoa que fica lamentando da vida, que está no inferno a vida, que fala o tempo todo e está naquela agitação, naquela ansiedade o dia inteiro. Sabe como é que é? Nós estamos com pessoas que estão interessadas nesse assunto.
que de alguma forma já escutou, já ouviu, sabe? O som dessa estrela pulsante, luminosa, radiante, brilhante que tem dentro de nós, que é o nosso centro de luz. Uma estrela que a gente olhando de longe é pequenininha, essa luz dela está aí, ó, toda parte, no universo. Ela não, no nosso racional, na nossa expectativa, no nosso olhar limitado, parece que é um ponto de luz brilhante. Não é. Ele está na vida toda. Faz sentido? Faz. Total. Edneia, bem-vinda. Está chegando aí? Tem uma pessoa com a mão levantada. Deixa eu fazer, eu Mônica. queria fazer Sim. uma colocação para ver se você traz luz. Eu dei uma vista na palestra antes de ouvir, e eu ainda não tinha visto assim porque a palestra começa falando de causa e efeito, e foi exatamente o que você trouxe aqui com muita propriedade, e de repente fala na entrega a Deus e no significado dessa entrega. E eu já tinha visto em outras palestras, e foi o que me atraiu no título da causa e efeito, que a gente não sabe muito bem fazer essa ligação, porque não é linear, não é assim, causa e pum, efeito. Às vezes é em outra existência. E eu fiquei muito curiosa e vi assim, eu queria que você trouxesse luz para isso. A gente, com essa busca de querer saber o efeito da causa, é muito uma necessidade de controle que a gente tem. E quando a gente tem essa entrega total a Deus, a gente está pronto para receber e criar dentro desse poder que tem dentro da gente, desse eu superior, que a gente, na verdade, não entrega. A gente entrega e puxa. Né? Na época que eu era muito, assim, eu desconstruí muita coisa de igreja, mas na época a gente dizia assim, a gente a gente cede a cadeira para Deus vir sentar e dirigir a minha vida. Mas daqui a pouco eu dou um empurrão em Deus e volto para a cadeira. E quero ter. Então, no meu entendimento, e eu queria que você trouxesse luz para isso, quando a gente faz esse movimento, que não é sempre, em determinada situação, essa entrega para confiar na vida, que é a entrega a Deus, a gente não tem que se preocupar com causa e efeito. Isso vem na hora que tiver que vir, o efeito daquilo, da causa. Sei lá, eu queria que você trouxesse luz. Não é se preocupar, mas saber. Sabe? A gente já sabe. A lição a gente sabe de cor. Só nos resta aprender. Então, o trabalho de autoconhecimento e autotransformação, onde você vai purificando seus canais internos, onde você vai se tornando mais quem você realmente é, ele não é um trabalho linear, sabe? É um trabalho que você faz dentro daquilo que é possível e precisa de ter perseverança, paciência com você, e para ser um movimento enérgico em você. Então, o que acontece? Por que ele fala tanto na entrega, né? A maior parte desse ensinamento de causa e efeito é a entrega, porque você está viva. Olha, gente, a maior obra de Deus na sua vida, o que é? É você. Você é uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Essa já é uma causa que você colocou em movimento, que veio da uma emanação de Deus, uma causa benéfica. E Deus cria você, a sua imagem e semelhança. Onde? Dentro, nesse núcleo. Porque você tem, como co-criadora, as habilidades, as capacidades, as possibilidades de decidir, de escolher, de fazer o que você quiser. E muitas vezes a gente faz escolhas que são contrárias à nossa natureza, que não nos dão satisfação, que trazem a nossa infelicidade. E quanto mais a gente continua nessas escolhas tortuosas, mais infelizes nós nos tornamos. Então, é isso, não é linear, não é intelectual só, mas o intelecto é para entrar e para receber o plano divino pronto, para receber o que é, para perceber o que é que o meu corpo está dizendo agora,
Como é que eu estou me sentindo? Como é que é para mim ficar nesse lugar? É para eu escolher isso, é para eu fazer aquilo, é para eu decidir. Entende? E às vezes você não sabe, você pergunta, mas você faz sempre o que quer. Não é assim? A gente tem pessoas que estão no nosso relacionamento, pergunta, você fala, é isso, sim, mas ela vai e faz o que ela quer, porque ela é livre. E Deus nos criou livres. E essa liberdade interna, nós vamos nos apropriando dela e criando um campo para que essa liberdade venha. Ela já está aí pronta, naquela estrela radiante, luminosa e brilhante. Ela já está pronta. Então, nós usamos os nossos aspectos de ser para trazer isso. E como? Com o autoconhecimento. Por isso que o guia fala tanto em causa e efeito na vida. Tudo que você faz tem um efeito. E o que você fez? Sabe o que você fez de primordial para nascer aqui na Terra? Foi uma escolha sua. Essa escolha foi uma escolha benéfica. Porque é aqui que é o lugar mais importante para você evoluir, crescer. E sua alma quer isso. Isso é o destino da sua alma. E a sua alma o tempo todo pede para você se entregar a Deus. E você pode viver igual Paulo de Tarso, ser legítima na hora que você vai contra Jesus, contra o que ele está pregando. Não é nada disso. Porque ele tinha uma outra filosofia na época dele. A religião, para ele, era uma outra filosofia. E ele era um mestre, um doutor do templo. E depois ele virou a casaca completamente. Percebe? E não foi aceito, não. A vida dele virou um tormento? Não, ele ficou muito mais ele. Porque ele não desistiu. Entende? É uma força que vem dentro, e isso está aí. Nisso que você leu no texto do Persworth que fala isso. Está aí. Você vê um efeito, uma nova força dentro de você, como você jamais viu. Então, você já experimentou isso quantas vezes? Mas você decidiu, foi uma coisa espontânea. Esse momento tem que entregar. Agora, quando vai no racional, aí a gente às vezes faz a entrega, eu gosto de falar, senta na cadeira, porra. A gente pode fazer isso também, porque a gente é livre. Então, é bom a gente saber, bom saber, é importante saber. É importante saber, sim. E aprender a lição. Porque a gente vai escolhendo fazer isso mais vezes. Porque a maior parte da sua vida foi de entrega a Deus. E as pequenas partes que precisam de ser trazidas à luz, você tem a oportunidade de fazer isso. Para você ficar ainda mais incrível. Criar mais bem para você e para todos. E a Terra está precisando disso. E nós somos mais que 10%. Nós somos mais que 10%. Estamos interessados em fazer isso. A gente tem uma fantasia de que entrega a Deus, é assim, né? Eu vou entregar a Deus e eu vou me iluminar na hora. Não é assim. Você fica iluminado por um ato muito segundo. É no tempo, no espaço e no movimento, não é isso? Lembra dos três que a gente fala? Obrigada, Maria José. Obrigada. 7 horas. Agora a gente pode seguir para o encerramento, sim, Zezé. Obrigada a vocês e muito obrigada. Minha gratidão a Deus, ao universo, minha gratidão a vocês, Ivone, Célia, Flávia, que estão aqui presentes, a todos vocês que estão presentes, que estão por trás desse projeto também. Essa coisa que nós precisamos de fazer como uma boa nova. Sabe? É a boa nova isso que nós estamos fazendo. Nós que somos as professoras do Patchwork. E nós que estamos aqui assistindo, porque nós todos somos iguais. E nós vivemos assim, na mesma condição terrestre. E a diferença é que a gente tem um pouco mais de saber a lição. Mas nós estamos aprendendo, porque cada vez que a gente fala disso, a gente aprende mais. Sabe? A lição eu já sei. Né? Eu só preciso aprender. Muito obrigada, Maria José, adorei. Muito bom, Gratidão. só Obrigada, sempre clareia professora. mais um Não, pouco. É muito difícil a gente, nesse mundo linear, a gente ter uma gente, mente eu mais... sou muito linear. A gente nasce, vive, morre, é difícil essa entrega, mas ele vai buscando, cada aula igual a sua, a gente vai
compreendendo mais. Muito bom. Adorei, amei. Eu também. Lindos ensinamentos. Gratidão, Maria José, por ter dito sim a Obrigada. essa live. Obrigado a todas que vieram participar, prestigiar. Muita gratidão. Gratidão, Maria José. Obrigada, Maria José. Tchau, Obrigada. lindona. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Nós recebemos tchau. agradecimentos aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vários agradecimentos, viu, Zezé? Aqui no chat Vai para você. lendo para ela.